Se você soubesse que você não está realmente criando a sua vida, mas vivendo dentro de uma predição automática do seu cérebro sobre quem você é e como deve agir. Antes mesmo de você escolher, a sua mente ela já estimou o que você vai fazer e é isso exatamente o que pode estar te impedindo de interromper ciclos e atingir os seus objetivos e o seu potencial. O cérebro está constantemente prevendo o futuro. Ele tenta antecipar o que você vai sentir, pensar ou fazer para te manter seguro. Ele sempre busca o que é familiar, o mais fácil. Ele vai atrás de maneiras que façam com que ele gaste o menos de energia possível e assim te mantenha em segurança. Acontece que essas predições são baseadas, digamos, em padrões mentais antigos, em hábitos que você desenvolveu, experiências, crenças, medos que ficaram arquivados no seu subconsciente. Mas aqui está uma chave. O que é previsto com mais frequência acaba se tornando real, mesmo que isso não seja o que você realmente quer. Então, supondo que você é adepto de uma vida sedentária, mas você decidiu começar uma nova rotina com hábitos saudáveis. Como isso é novo para o teu cérebro, você deve esperar por um período de adaptação e desafios até que esses novos comportamentos se tornem familiares. Tudo começa com uma predição automática. O cérebro ele não espera você pensar, ele já prediz a ação antes mesmo do pensamento consciente. Isso para economizar energia. E aí se constrói um padrão através da repetição. E os resultados repetidos formam uma expectativa interna. Quando a vida ela começa a se parecer com o que o cérebro espera, você sente confiança, mesmo que isso seja um limite e uma barreira na sua vida. Alguns exemplos práticos comuns são quando você tenta crescer profissionalmente, mas trava sempre na mesma fase. Você costuma dar aquela desculpa a si mesmo que você já ganha bem. Você começa a se questionar o porquê você precisa se colocar em situações desconfortantes. Você cria inúmeras desculpas para não precisar encarar um desafio que você sabe, no fundo, que vai requerer esforço e dedicação. Ou quando você quer um relacionamento novo, mas acaba repetindo um padrão, seja ele de atrair o mesmo perfil de pessoa com determinados comportamentos e hábitos que você repudia, ou até mesmo você agindo sempre da mesma forma, que acabou sendo um dos motivos ao qual levou ao fim de um outro relacionamento. É mais ou menos como se você tentasse novos hábitos, mas seu corpo ele te puxa de volta para aquilo que é conhecido. E aí você intitula esse comportamento, digamos assim, como preguiça, mas não é. Isso é simplesmente uma predição do seu cérebro. Você criou um sistema processual onde você opera automaticamente. A sua identidade é em grande parte uma coleção de predições. O seu cérebro ele cria um modelo interno de quem você é e isso passa a guiar as suas escolhas. Ele está sempre testando como se ele perguntasse se isso combina com quem eu sou, se isso é seguro, se isso já aconteceu antes. E aí, quando a ação proposta, ela contraria o modelo interno, o sistema ele gera uma resistência, um desconforto, medo, procrastinação. Fica muito difícil mudar porque você não está lutando contra a realidade, você está lutando contra a predição que a sua própria mente elaborou. E isso aparece no seu dia a dia justamente como os exemplos que eu falei anteriormente. Você quer mudar de carreira, mas sempre encontra desculpas. Você quer iniciar um projeto, mas nunca começa. Você tenta ser consistente, mas logo volta para o padrão antigo. E esses exemplos, eles mostram como aquilo que o seu cérebro não consegue prever vai desencadeando emoções como o medo, como a insegurança. E muita gente acaba confundindo esses comportamentos como falhas ou falta de força de vontade,
sendo que na realidade são respostas automáticas do seu cérebro baseadas na previsão inconsciente do que você deveria fazer. Existem algumas maneiras de alterar esse padrão, e uma delas é através da observação. Apenas de observar os seus padrões, você já começa a quebrar a predição. Uma outra forma é a introdução de novos dados. Quando você faz algo que não combina com o modelo antigo, o seu cérebro ele ganha novas evidências para ajustar a previsão. E aqui você tem que ter a consciência que você vai apanhar um pouco no início, mas que com a consistência e a prática, isso vai se tornar um padrão automático. Um exemplo prático é agir alinhado com a identidade desejada e não com a prevista. Se você não tem muita clareza sobre o que é a identidade, dá uma olhada nesse vídeo, porque isso vai te ajudar a entender melhor. É importante lembrar que toda mudança que a gente deseja fazer vai requerer paciência até que o cérebro se adapte. E isso vai exigir que você repita esse comportamento novo várias e várias vezes, independente das condições externas. Você não muda a vida forçando uma meta. Você muda criando novas evidências internas. A verdade é que a maior limitação do ser humano não é o mundo externo, é a predição interna do que ele acredita que vai acontecer. São as crenças, as verdades que a gente mesmo que constrói e acredita. Por isso que você não deve esperar mudar alguma circunstância externa ou ambiente ou aquela frase que a maioria repete de que quando eu tiver isso ou aquilo eu começo ou eu vou mudar. Porque quando você percebe que está dentro de uma predição, você ganha clareza. Quando você coloniza essa clareza, você começa a criar novas possibilidades. E é muito importante que você passe a trazer à superfície a consciência daquilo que você pensa, age ou fala de forma automática, inconsciente. Comenta aqui, qual predição você está pronto para desafiar? Começo de um ano novo e você deve ter feito muitas promessas. Então, a partir desse conhecimento, agora você sabe que demanda disciplina, constância e paciência. E se esse vídeo de alguma forma expandiu a sua consciência, fica por aqui, porque nesse canal a gente trata do que realmente dirige a sua vida, a sua identidade. Se inscreve aqui, um grande abraço e seja o improvável.